Boa tarde, Panteras, diretamente de São Carlos de Bariloche, na Argentina. Hoje uma live diferente, uma aula diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre liberdade financeira, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre viagem, a gente vai falar sobre o que vocês quiserem falar. Estou aqui, ó, já tem Pantera entrando, Amandinha, sejam bem-vindas. Gente, vão mandando a live, porque hoje muita gente, né, a gente estava fazendo no YouTube. Então tem muita gente que pode estar aguardando no YouTube. Boa tarde! Muito bom! Gente, hoje aqui tá chovendo muito, 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 muito. Então a gente deu uma mudada na programação. E de manhã eu trabalhei um pouquinho, tive alguns insights, fiz meu amanhecer da Pantera com mais calma. Oi, Jô, seja bem-vinda. Qual cidade do interior de São Paulo? Me contem aí. E aí eu fui... A gente aproveitou, sabe, pra dormir, pra descansar. Tá, a gente tá gostoso aqui no chalé. Não sei se todo mundo viu o chalé ou não, mas depois eu mostro. Mas hoje à noite, hoje no final da tarde eu preciso sair, porque a gente precisa devolver as roupas de neve, né? Porque aqui, como eu falei, a gente alugou, e eu vou falar sobre isso, tá, gente? Porque, Sal, o que a sua roupa de neve tem a ver com dinheiro e liberdade financeira? Tudo! Eu vou falar sobre isso, sobre a questão da mentalidade. O quanto a gente precisa orar e vigiar. Porque senão a gente culpa o dinheiro. Ah lá, a Kátia também é de São José do Rio Preto, ó. Já tem, dá pra se encontrar com as panteras por aí. E o quanto a gente culpa o dinheiro, a gente diz que a gente não faz as coisas por causa do dinheiro. A gente fala que a nossa vida não anda porque você precisaria ter mais dinheiro. E aí... Quando você tem dinheiro, você descobre com grande facilidade o quanto a sua mentalidade ainda é escassa e a culpa nunca foi do dinheiro. Então, hoje eu quero fazer uma live diferente para a gente falar muito sobre liberdade financeira, mas do quesito o que eu penso sobre dinheiro. Porque aí eu vou entrar, né, enquanto todo mundo tá chegando. O que a roupa de neve tem a ver com dinheiro e tem a ver com a sua liberdade financeira? Gente, hoje, graças a Deus, né, eu cheguei num lugar já de liberdade financeira, né, a caminho da minha independência financeira, a gente vai falar sobre isso também. E onde, graças a Deus, o dinheiro não é um problema na minha vida, sabe? Ele não é senhor da minha vida, ele não é um problema, mas ele também não é meu dono. Então, o dinheiro, ele é uma energia. Presta atenção no que eu vou falar, porque tem ouro no que eu vou falar. E enquanto a sua mentalidade não entender isso, você vai continuar contando centavos. O dinheiro é uma energia de circulação. Como assim? No fundo, eu não vejo o dinheiro que eu tenho na conta. Eu não vejo o dinheiro que eu tenho investido. No fundo, o dinheiro que eu tenho na minha vida, ele está simbolicamente circulando no meu banco, circulando na minha empresa, circulando no meu cartão de crédito, circulando na minha conta em dólar. Eu não estou com o dinheiro materializado. Então, se hoje você não pegar sua carteira e não tiver ali um dinheiro materializado, você não tá vendo o dinheiro. Então, quer ver? Vou dar um exemplo. Sophie, faz favor pra mim, ô mamá. Pega minha carteira aqui, dentro da mochila. É bem importante que vocês entendam isso para vocês entenderem esse conceito de dinheiro ser servo ou dinheiro ser senhor. Pega ali aqui, filho, a minha mochila aí, ó. Pega aquela bolsinha onde tá os passaportes, no último. E aí, é algo que, assim, eu gostaria muito que tivesse sido explicado pra mim quando eu era endividada, sabe? Obrigada, amor. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar este dinheiro aqui, ó. Vou ver minha carteira de identidade. Tá vendo este dinheiro, ó? Eu tenho dinheiro aqui em reais
Porque aqui na Argentina vale real, vale dólar, vale de tudo aqui. E eu tenho aqui doletas, ok? Ó, esse é o dinheiro que eu tenho. É só esse. No fundo, esse aqui que tá materializado, ó, esse aqui tá materializado, tá vendo? Ó, tá até colado aqui minhas notas de 5 dólares. Ó, materializado. Esse é o dinheiro que eu tenho. Mas, Sá, você não tem mais dinheiro que isso? Eu tenho mais energia. Eu tenho um dinheiro que eu entro no banco e está lá. Eu entro no caixa da minha empresa e está lá. Mas vocês percebem que ele não é um dinheiro físico? Ele não é material? E por que eu tô falando isso? Porque dinheiro é energia. E ele é energia... Pega essa bola preta. Ele é energia da sua capacidade de usar os seus talentos. Peraí, Sabrina, não entendi. O dinheiro materializado que está circulando na sua vida é correspondente à sua capacidade de utilizar os seus talentos. O que isso significa? Se você acha que não tem talento, você não tem dinheiro. Se você acha que não consegue, você não tem dinheiro. Se você tem medo de fazer as coisas, você jamais terá dinheiro. Se você, em qualquer momento, duvidar de quem você é, você não vai ter dinheiro. E você pode trabalhar duro, e você pode trabalhar difícil, e você pode ser a primeira a acordar na sua casa e a última a dormir, que você vai continuar vivendo uma grande escassez. E aí eu vou entrar no que eu falei da roupa. Graças a Deus, hoje, né, como eu falei, o dinheiro que circula na minha vida é um dinheiro próspero. Então, eu sou uma pessoa que uso muito os meus talentos, eu tenho muito autoconhecimento, eu conheço as minhas sombras e eu sei quando as minhas sombras estão atacando. Então, assim, eu não sou uma pessoa alienada. Eu sou uma pessoa que eu sei exatamente aquilo que eu faço muito bem e eu sei exatamente aquilo que eu preciso ficar atenta, porque senão eu escorrego. Não tô dizendo que quando você vai usar seus talentos, você vai ser a pessoa mais inteligente do planeta. Não. Um adulto sabe que a gente tem luz e sombra. E esse, às vezes, é o problema, né? Você é tão criança emocional que você acredita que existe um cenário perfeito. Que você, em algum momento, vai estar pronta. Que você, em algum momento, vai estar perfeita para fazer as coisas. E isso é ilusão da criança emocional. A gente fala dela depois. Então, sabendo, já valeu a live? Que bom! Sabendo que eu sou uma pessoa que estou usando os meus talentos, o dinheiro tá multiplicando na minha vida, o dinheiro tá circulando, o dinheiro tá acontecendo. Então, se eu pegar minha carteira, eu tenho dinheiro. Se eu pegar meu cartão de débito de viagem, tem dinheiro. Se eu entrar na minha empresa, tem dinheiro. Se eu entrar no investimento, ou seja, o dinheiro não falta no meu círculo de convivência. E aqui é a chamada liberdade financeira. A liberdade financeira é aquele lugar que, tipo, você tem poder de escolha. Você pode escolher. Eu estou escolhendo fazer essa live numa viagem internacional. Do mesmo jeito que eu poderia escolher não fazer a live. E nada disso, boa tarde, Ana, e nada disso influenciar no dinheiro que circula na minha vida. Então, a liberdade financeira, ela é um lugar de escolha. Eu escolho que hora eu quero trabalhar. Eu escolho que hora eu quero descansar. Eu escolho se eu vou para Disney ou se eu vou para o Brasil. Eu escolho se eu moro numa casa ou se eu moro num apartamento. E o meu sonho, gente, né, no começo era sim sair das dívidas,
Mas eu não saía, eu ficava patinando. Por quê? Porque eu não entendi o que eu tô te falando agora de dinheiro. Ninguém me contou que dinheiro era energia, que dinheiro era a circulação dos meus talentos. Então, enquanto eu ficava olhando para as dívidas, enquanto eu ficava olhando para a dificuldade, para o problema, pega essa bola preta, eu não conseguia circular os meus talentos. Por quê? Porque eu acordava o dia inteiro frustrada, eu acordava triste, eu acordava me sentindo pequena, eu acordava me sentindo mal. E talvez é assim que você tá hoje. Porque você tá olhando para o problema, você não tá olhando para a solução. E a solução são as suas capacidades, são os seus talentos, tá na Bíblia. Não sou eu que tô falando isso para você. E eu sou grata até hoje, né, por um curso. Sabe esses cursinhos de R$ 97 que às vezes aparece do nada para você? Quando eu estava endividada, apareceu um curso de ensinamentos judaicos sobre o dinheiro. E era um curso, gente, de R$ 97. Presta atenção no que eu vou falar. Talvez essa live, que é grátis, faça o mesmo efeito do curso em você. E quando eu comprei aquele curso por R$ 97, o professor ali do curso, né, chama André, eu honro, mas, gente, eu nunca mais achei o homem no Instagram. Eu nunca mais. Ele apareceu para me dar o conceito. E ele falou assim: nós somos abundantes por natureza. E os judeus sabem disso. Todas as vezes que você pensar que você não tem, é porque você está disfuncional. E por que eu lembrei desse trecho agora? Porque no Clube do Livro a gente está lendo O Poder da Ação do Paulo Vieira. E quais são os primeiros, ali o primeiro capítulo do livro? Você que está vivendo a escassez está disfuncional. Porque Jesus veio e disse: venha a mim para uma vida próspera e abundante. Então, já é permitido prosperar, já é permitido você viver essa vida. Só que você precisa entender que para viver essa vida, você precisa trabalhar as suas capacidades e os seus talentos. E quantas vezes você fica investindo em um monte de curso técnico, em um monte de coisas digitais e técnicas que não são seus talentos. Mas hoje você usa o marketing digital, mas eu uso meus talentos no marketing digital. Então, quando eu vou fazer uma live, é o meu talento de oratória que eu uso no digital. Quando eu vou fazer um presencial, um palco, é o meu talento de liderança que eu uso no palco. Quando eu vou fazer um post, é o meu talento da mentalidade que eu desenvolvi que eu uso no post. E enquanto você não olhar para este lado de quais são os seus talentos e como é que você se utiliza dos seus talentos para fazer o dinheiro circular na sua vida, você não vai atender a parábola dos talentos. E quem lembra da parábola dos talentos? O que é que fala na parábola dos talentos? Que para aquele que foi dado 5 talentos e usou os 5, é multiplicado. Mas e aquele que recebeu o talento, presta atenção, e enterrou? Ele fica sem nada. O que eu gostaria que vocês entendessem hoje? A liberdade financeira, ela nasce da multiplicação de quem você é. Aí a Reja perguntou aqui: Sá, como descobrir o nosso talento? Adultecendo. Parando de culpar o dinheiro, parando de culpar o sócio, o marido, o curso, o mentor, olhando para você. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus desafios? Quais são as coisas que você não faz tão bem? Então eu tô falando para vocês que eu tenho um talento que eu precisei lapidar, que é minha liderança. Por que lapidar? Porque, veja, descobrir os seus talentos é um passo
para a liberdade financeira. Só que não quer dizer que o seu talento tá pronto, não quer dizer que o seu talento tá lapidado. E eu fui essa pessoa. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A minha liderança. Então, desde pequenininha, gente, sou leonina, fiz aniversário há 3 dias atrás. Sou leonina. Eu ouvia desde pequenininha, ela é uma líder nata. Nossa, olha, ela é corajosa. Só que eu era um rolo compressor. Eu era um trator. Eu engolia as pessoas. Eu engolia até o meu ex-marido. Né? Eu falo que o Alexandre se tornou um grande pai o dia que eu deixei o Alexandre ser pai. Porque até então, quando eu era casada com o Alexandre, eu nem deixava o Alexandre ser pai. O que eu tô mostrando pra você? Eu tô mostrando a sombra da minha liderança. Então eu queria tudo na minha hora, eu queria tudo do meu jeito, eu não deixava as pessoas falarem, eu não deixava as pessoas serem diferentes de mim, quem pensava diferente de mim estava errado, ponto, estava errado. Eu era aquela pessoa que discutia Lula e Bolsonaro na família. Por quê? Porque eu tinha que sempre estar certa, a última opinião tinha que ser minha. O que é isso? Tudo isso é a sombra de um líder, de uma pessoa impositiva, de uma pessoa autoritária, de uma pessoa que quer colocar as coisas dela acima de todas as pessoas. Então, às vezes, você já sabe o seu talento, só que você precisa lapidar o seu talento. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu falei assim, cara, todo mundo fala que eu sou uma líder, que eu sou uma líder nata. Eu fazia testes, né, na escola, no Panteras, vocês aprendem tudo isso, tá lá no módulo de autoconhecimento. É só fazer, Pantera. Aí eu descobri lá que eu sou uma dominante 99, show de bola. Então eu tenho mesmo essa característica da liderança, essa característica da tomada de decisão. Por que o resultado da minha vida é tão ruim? Por que naquela época eu estava endividada? Porque eu não estava lapidando meus talentos. Então, primeira coisa, você precisa saber qual é seu talento. E o seu talento não vai ser descoberto num curso técnico. O seu talento precisa viver um processo de desenvolvimento pessoal. Então, a primeira coisa para você ter liberdade financeira é viver o processo de saber quem você é. Qualidades e defeitos. Pontos fortes e pontos fracos. Depois que você descobriu os seus talentos, você vai começar a entender o que eu entendi. Então, eu tinha talentos meus que estavam lapidados. Eu tinha talento, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. E esse era um talento lapidado. Só que olha que incrível. Eu trabalhei 15 anos numa empresa, né? Fui diretora nessa empresa. E eu dominava, gente, várias coisas. Eu administrava a vida dos 4 sócios, os bens familiares, eu administrava contas deles no exterior, passaporte, documento, eu cuidava de tudo. Olha o nível de organização. Eu não era organizada só na minha vida pessoal, eu era organizada para os outros também. Só que olha que incrível, toda essa organização eu não usava no dinheiro. Então, minha conta bancária era uma bagunça, eu não tinha paciência de fazer planilha, eu não era uma pessoa que olhava para o meu extrato bancário, onde toda essa falta de utilização do meu talento de organização me levou dívidas, me embolar no cartão de crédito, parcelar cartão de crédito para pagar outro cartão de crédito. Ou seja, às vezes você tem um talento que você já está usando, só que você não está usando ele para o dinheiro, você não está usando ele para a sua organização financeira. Entendem o que eu tô falando? Então, primeira coisa que vocês precisam entender sobre liberdade financeira. A liberdade financeira, ela é correspondente
ao quanto você tem consciência dos seus talentos e ao quanto você multiplica os seus talentos. Nem sei meus talentos. Agora você entende porque você não tem dinheiro no banco. Agora você entende porque você só tem dinheiro para pagar água, luz, telefone, celular e olhe lá. Então, muita gente acha que autoconhecimento, que essa parte de desenvolvimento pessoal é balela. Só que entendam uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Eu não conheço um milionário, presta atenção no que eu vou falar. Eu não conheço um milionário que não saiba exatamente no que ele é bom e no que ele é ruim. Eu não conheço, e hoje eu sento em várias mesas milionárias. Eu não conheço um milionário que não assuma a responsabilidade do resultado financeiro que ele tem. Você dificilmente vai encontrar um milionário que vai falar que ele tá com uma dívida porque o pai não deu atenção para ele. Você dificilmente vai pegar um milionário que vai dizer para você que, como a mãe não teve tempo para educá-lo, ele hoje tem muita dificuldade em administrar dinheiro. As pessoas que têm liberdade financeira, elas têm autorresponsabilidade. Então, elas sabem quem elas são, elas sabem o nível dos talentos dela. Então, eu sabia que eu tinha um nível organizada num talento, mas que eu não usava isso a meu favor. Resolvo. Eu sabia que eu tinha um talento de liderança, mas eu tava na sombra, eu tava invertida no meu talento. Vou lá, me desenvolvo e resolvo. Hoje, gente, eu lidero a escola, eu lidero o clube, eu lidero o meu time, eu lidero minha empregada, eu lidero meus filhos, eu lidero até a minha relação com meu ex-marido. Ou seja, eu transformei o meu talento em luz e não o meu talento em sombra, como aquela Sabrina que vivia endividada. Então, a liberdade financeira, ela vai, no fundo, ser construída no momento em que você também multiplicar os seus talentos. Se não sabe quais eles são, você já tem por onde começar. Você precisa urgente saber quem você é. E normalmente, acho que foi a Renata, mas alguém que perguntou aí. Normalmente, quando eu sou uma pessoa que não sei quem sou, é porque eu sou uma pessoa imatura. Eu sou uma pessoa infantil emocionalmente. Eu sou uma pessoa que ainda vivo o que meu pai quer que eu viva, o que minha mãe quer que eu viva, o que meu marido quer. As pessoas, o externo, fala pra mim quem eu devo ser. Então, se hoje você não consegue... Tem pantera aqui? Eu queria que uma pantera escrevesse aqui pra mim um talento que ela sabe que tem. Pode estar na sombra, pode não estar lapidado. Mas eu quero que você, que tem consciência, que escreve aqui pra mim. Eu tenho este talento. Ah lá, vai lá, Ana, qual é o seu talento? Fala um talento pra mim, Eliette, Ana Carla, vamos lá. Estou vendo você falar de mim. Ana, eu te vejo, Ana Andriele. Tá na hora de sair desse lugar. A Lívia colocou aqui. Ela é boa de comunicação. Então, ela sabe o primeiro talento dela. Eu tenho talento em acolher pessoas. Eu tenho talento em comunicação, conexão, organização. Esse primeiro talento, você tem que olhar para ele e falar o seguinte: eu tô usando esse talento na potência máxima? Ou não? Eu tô escondendo esse talento, assim como aquele servo escondeu. E foi aqui, gente, quando eu decidi fazer uma lista dos meus talentos e entender qual talento eu tava usando, qual talento eu não tava usando, ok? Minha vida mudou. Minha vida financeira mudou.
no dia que eu entendi a parábola dos talentos. É isso que eu preciso que você entenda. E por que é importante você entender isso? Porque aqui na rede social, quando a gente é imatura, quando a gente é infantilizada, a gente se compara demais. E a gente começa a acreditar que a gente precisa fazer o que o outro faz para ter sucesso. E não é. Na parábola dos talentos, Jesus deixou claro o seguinte: eu te dou 5 talentos. O que você vai fazer com eles? Eu te dou 2 talentos. O que você vai fazer com eles? E eu te dei 1 talento. O que você fez com ele? Conclusão. Aquele que recebeu 5, utilizou 5 e multiplicou mais 5. O que recebeu 2, multiplicou para mais 2. E o que recebeu 1, ficou se comparando aos outros e escondeu aquele talento por medo de perder. Agora vamos lá. Alguém sabe dizer por que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e aquele outro servo só recebeu 1 talento? É porque Deus é injusto? Falem pra mim. Isso, a escola é descobrir os seus talentos e lapidar os seus talentos. Ó, a Natália colocou, tenho talento para ensinar. Natália, eu também. E só quando eu parei para entender que eu não usava esse talento, eu me escondia, eu não fazia live, eu não dava aula, eu ficava fazendo sessão individual. E o meu talento, né? Quem é minha aluna sempre fala, nossa, a Sá tem o dom de transformar uma coisa complexa em simples. Você percebe o meu talento? E eu escondia. Eu tenho uma outra aluna, a Lilian, lá do clube, que ela fala assim, a Sá, ela é pantera tudo na realidade, porque ela já fez todos os meus cursos. Ela fala assim, a Sá, ela conecta livros diferentes e ela consegue transformar isso num conhecimento só. Olha isso! Era um talento oculto meu, era algo que eu escondia. E por quê? Porque eu ficava me preocupando. Eu vou fazer live? Gente, eu tô na cozinha do lugar que a gente tá. Aqui estão as flores que eu ganhei de aniversário das minhas masters. Olha que linda. Eu tô numa cozinha. Eu não tô arrumada. Eu tô gorda. Eu tô... Era assim. Era assim. E o meu talento era ensinar. Então, a gente já vai chegar. Quais são as desculpas que você tá se dando para não usar seus talentos? Porque eu também usava desculpa. Eu não sei fazer live. Ninguém vai entrar na live. Eu não vou conseguir. Isso tudo é desculpa para não usar seu talento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre liberdade financeira, sobre poder ter esse poder de escolha, de viajar, de ter dinheiro, de comprar o que você quer, a casa que você quer, fazer o que você quer, é você entender se você está multiplicando seus talentos. Tá lá na parábola. E o que eu mais vejo são as pessoas se escondendo. São as pessoas fazendo o que o servo do talento 1 fez. Por medo de perder o que tem, a pessoa não avança. A pessoa não tem coragem de fazer diferente. E aí aqui vai a segunda coisa para você conquistar sua liberdade financeira. Você vai precisar ter coragem de ser diferente da manada. Faz um raciocínio comigo. A manada, a maioria está endividada, a maioria está pegando ônibus de manhã, de tarde, de noite, a maioria recebe um salário menos de R$3.000 por mês. Você entende que se você continuar pensando como a maioria, se comportando como a maioria, sentindo como a maioria, é isso que você vai ter na sua vida? Então, quando eu entendi a parábola dos talentos, não era só saber os meus talentos.
E não era só colocar os meus talentos em jogo para multiplicar. Era também aceitar que no momento que eu colocasse os meus talentos em jogo, no momento em que eu fizesse diferente, eu ia me afastar da maioria. E aqui, de novo, crianças emocionais não sustentam essa separação. Por quê? Porque a criança emocional, ela tá projetando no marido, ela tá projetando nos amigos, ela tá projetando na vizinha, o pai e a mãe. Então, quando eu falo assim, que você vai precisar agir diferente para ter resultado diferente, e essa frase é do Albert Einstein, não é minha, é insano buscar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se você quer um resultado financeiro diferente na sua vida, os comportamentos que você tem hoje não cabem na sua vida. Você vai precisar mudar. Quer ver um jeito bem fácil de entender sobre isso? Você todo dia pede iFood. Todo dia. Um dia você come pizza, um dia você come hambúrguer, um dia você come yakisoba. Todo dia você pede iFood. O que acontece com você no final do mês? Você engorda, você tá inchado, você tá inflamado e gastou o tufo de iFood. Beleza? Esse é o comportamento que gera um resultado. Se você decidiu que você quer emagrecer, se você decidiu que você quer ser mais saudável, você vai precisar parar esse comportamento de iFood. Você vai precisar parar de pedir iFood. Você vai precisar parar de comer hambúrguer, pizza e yakisoba todos os dias. Você vai precisar parar. E mudar esse comportamento por uma alimentação mais saudável, por um planejamento, por marmitas prontas. Sabe o que isso tem a ver com dinheiro? É a mesma coisa, gente. O mesmo comportamento que você tem hoje no seu negócio está gerando o dinheiro que você tem hoje no final do dia. O mesmo comportamento que você está tendo na sua vida hoje está gerando o casamento que você tem. Enquanto você não mudar a raiz do comportamento, você não muda o resultado. E o que eu mais vejo? Pessoas que querem ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas tendo resultado diferente. Vou dar um exemplo hoje que eu conversei com a galera lá do clube. A galera do clube... Hoje, inclusive, tem agora um treinamento lá com o Caio Carneiro, com outros mentores lá da liga de mentores que eu faço parte. E aí, a pessoa me perguntou assim, Sá, trouxe os números de funil de vendas dela e falou assim, como é que eu faço para melhorar esse resultado? Gente, a primeira coisa que você faz para melhorar seu resultado é mudar seus comportamentos. E o primeiro comportamento que um dono de negócio precisa ter é o comportamento de vender todos os dias. Ai, mas eu tenho crença de vendas. Ai, mas eu não consigo vender. Ai, mas eu... Então vai aprender ou vai voltar a ser CLT. Precisa sair desse fantástico mundo de Bob, de achar que você vai construir um negócio que te gera liberdade financeira, liberdade geográfica, flexibilidade de agenda. É maravilhoso ter um negócio, é maravilhoso. Mas ele tem um bônus, ele tem o bônus? Tem, mas ele tem o ônus. E o ônus de um negócio é vender todos os dias. Então, se você tem problema com vendas, talvez você não devesse ter um negócio. Se você tem crenças sobre vendas, talvez você devia ser CLT. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Só que você precisa estar consciente para não viver no fantástico mundo de Bob. E aí, eu mostrei para ela. Eu falei, olha, vocês fazem funil de vez em quando. Vocês olham para vendas de vez em quando e estão esperando que o resultado no final do mês seja de milhões.
Não existe. É a mesma coisa de eu nunca vou pra academia e eu quero ter uma barriga trincada. Não existe. A minha ação precisa ser coerente, presta atenção, coerente com o resultado que eu busco. O universo funciona por coerência. Se eu busco fazer milhões no final do mês, eu preciso prospectar e vender todos os dias. Se você se enrosca, se você conta história, se você inventa justificativa, eu já vou antecipar para você, não tem resultado no final do mês. E não é porque eu sou má, é porque 2 mais 2 são 4. Se você não fez o começo, você não tem o fim. E aí, eu mostrei pra ela, eu falei, ó, eu tô viajando com os meus filhos, comemorando meu aniversário, estou fora do meu país e ainda assim eu estou prospectando, ainda assim eu vou fazer live, ainda assim eu tô perguntando pro meu time. Hoje, todo mundo do meu time comercial me mandou o funil acumulado da semana. Por quê? Porque eu só sei que vou vender se tiver alguém fazendo funil. Eu faço e hoje eu tenho um time que precisa fazer também. E quem é a vendedora do time que vai vender? Quem é a vendedora do time que vai ter resultado? A que fizer, gente. Então, na parábola dos talentos, não basta só você saber os seus talentos, saber o que você quer vender, saber o que você quer trabalhar. Você precisa fazer isso acontecer. Você precisa multiplicar aquilo que você tem ou aquilo que você faz. E o que eu mais vejo, principalmente falando de internet, é um grupo enorme de pessoas desejando o prêmio, mas não quer viver o processo. Entenda uma coisa, não tem prêmio para quem não vive o processo. É por isso que se chama prêmio. É por isso que se chama liberdade, independência. Porque aquela pessoa que está no topo da pirâmide, recebendo acima de 20 mil reais, ela fez coisas que a maioria não está disposta a fazer. Para que eu fosse uma pessoa, hoje, graças a Deus, faço muito mais do que isso. Para que eu fosse uma pessoa que faço muito mais que 20 mil reais, eu precisei ler mais do que a maioria. Eu precisei estudar mais do que a maioria. Eu precisei lapidar meus talentos mais do que a maioria. Eu precisei me aprofundar em funil de vendas mais do que a maioria. Ah, vou pegar uma outra pessoa aqui da internet que tem muito resultado. Esses dias eu vi um post do Thiago Nigro, que ele ficou uns 60 dias sem estar na rede social e aí ele voltou. E aí ele faz lá o post e ele fala assim, foram 10 anos na rede social. Então, tá cheio de gente na rede social querendo ter os milhões de seguidores que o Thiago tem. Querendo ter os milhões que o Thiago tem. Querendo ter o canal do YouTube que o Thiago tem. Mas não faz. Não faz post, não faz live, não faz canal, não faz. Percebe que existe uma diferença muito grande? Eu hoje olho para o Thiago Nigro e sei. Por que o Thiago tem independência financeira e eu não tenho? Porque o Thiago já fez coisas que eu não faço. Entendem? A matemática, ela é simples. E por que eu tô falando isso? Porque Deus não é injusto. Essa frase que eu quero que você guarde. Deus vai te dar talentos para serem multiplicados na proporção da sua capacidade de bancar esses talentos. Eu já fiz um exercício com as minhas alunas, né? Vou fazer aqui, vou fazer na live antes de abrir para perguntas. Se hoje eu te desse R$1 milhão agora, eu pedisse o seu Pix. Fala, meu amor, eu pedisse o seu Pix e eu transferisse para você R$1 milhão. O que você faria com esse 1 milhão? Escreve aqui para mim na live. Vamos fazer um exercício ao vivo.
Você fala que o problema da sua vida é o dinheiro. Tô te entregando R$1 milhão. O que você faria com R$1 milhão agora em Pix na sua conta? A Dani escreveu que ela investiria. A Jo também. Investiria em quê? Roberta lá. Investiria na minha empresa. A Dani Lopes colocou. Vamos lá, gente. Especifica. Investiria em quê? Em quê? Porque esse também é o terceiro motivo pelo qual as pessoas não têm liberdade financeira. Elas são genéricas. As pessoas falam que pegariam esse dinheiro e investiriam. Pegariam alguma coisa e venderiam. Fariam sempre num gerúndio, sempre indo, fazendo. Não. Como é que você faria? Como é que você precisa ser genérico? E aqui, anota. Crianças emocionais são genéricas. Adultos emocionais são específicos. Se você chegar para mim hoje e falar a mesma coisa, Sá, eu vou te dar R$1 milhão agora em Pix na sua conta. Eu vou dizer para você que eu vou pegar esse 1 milhão, vou dar de entrada na minha casa de Orlando, porque essa casa vai ficar alugada e ela vai me render mais $3.000 por mês. Ó, específico. Eu sei exatamente onde é que eu vou pegar esse 1 milhão e eu vou colocar. Por quê? Porque na minha cabeça eu já estou me preparando para pegar esse 1 milhão e fazer isso. Então, quem atinge liberdade financeira? Quem é específico. Específico. A pessoa não é genérica. Ó, investiria em imobiliário. Não, gente, é genérico. Tem centenas de fundos imobiliários. Qual é o fundo? Ninguém aqui me respondeu assim, ó. Eu investiria, que nem eu falei, na casa em Orlando para fazer isso. Ou eu investiria no fundo XHP, LR, CA. Ninguém colocou. Por quê? Porque ninguém aqui. E veja, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu não quero nem que você fique com raiva comigo. Pelo contrário, eu quero que você saiba o que tá te impedindo de ter sua liberdade financeira. Porque, de verdade, esse lugar é maravilhoso. É maravilhoso eu poder ir num restaurante, comer do bom e do melhor e não me preocupar com o valor da conta. É maravilhoso eu ter acabado de fazer uma viagem pra Disney e agora já tá em Bariloche. Ainda brinquei com os meus filhos. Eu falei assim, cara, acabei de viver o verão num lugar e o inverno no outro. Raríssimas pessoas no mundo vão ter essa oportunidade. É incrível eu chegar na minha cidade e tá sendo lançado um novo condomínio e eu poder sentar com a vendedora, pegar as informações e tomar uma decisão se eu vou comprar um terreno naquele condomínio ou não. É esse lugar que eu desejo para todos os meus alunos. É esse lugar que eu quero levar todo mundo. A gente agora vai startar dentro da escola o projeto Disney 2027. Que é um projeto que elas me pediram para viajar para Disney com a família, porque várias têm esse sonho. Então a gente vai construir esse projeto. Eu vou ensinar milhas para elas, eu vou ensinar como é que elas vão fazer todo esse movimento, documentação e vou de guia delas. Então elas não vão só para Disney, elas vão para Disney com alguém que conhece muito da Disney. E aí, eu montando o projeto, eu falei assim, cara, como eu gostaria que a escola inteira fosse. Só que sabe qual é a verdade? Quando eu coloquei lá Projeto Disney 2027, 80% da escola colocou que vai. Mas sabe qual é a verdade da vida? 20% vai. E não é porque não tem dinheiro. É porque sequer se dedicou de corpo e alma para fazer aquilo acontecer. Eu também não tinha dinheiro. Gente, eu já cheguei a ter R$600 mil em dívida. E como é que eu saí desse lugar sem marido, sem casamento, sem alguém me dando suporte, sem alguém me ajudando?
Então, é isso que eu preciso que vocês entendam sobre liberdade financeira. A pessoa que conquista a sua liberdade financeira, ela é diferente da maioria. Ela é uma pessoa que ela, guarda essas 3 letrinhas. AG. AGE. Ela age diferente da maioria, ok? Ela não precisa se afastar das pessoas. Eu sou amiga de muita gente. Eu sou amiga de gente que tem muito dinheiro e gente que tem pouco dinheiro. Eu sou amiga de gente que tem a mentalidade próspera e eu sou amiga de gente que ainda tem a mentalidade muito escassa. Mas isso não importa. Porque eu ajo. Então é mais sobre mim do que sobre as pessoas à minha volta. É mais sobre a decisão que eu tomo do que sobre as pessoas com quem eu convivo. Né? As minhas alunas conhecem mais a minha história, mas até na minha família tem resistência. Você acha que para minha família eu não ouvi nada de tipo, acabei de viajar para Orlando, meus filhos foram com o pai para Califórnia e um mês depois a gente já tá viajando de novo. Você acha que todo mundo falou, ai, que legal, que máximo? Não, gente. Ai, pra que isso? Pra que 2 viagens? Ai, pra quê? Pra quê? É meu aniversário. Eu mereço. Eu fiz por merecer. Eu bati todas as metas que eu coloquei na minha empresa, na minha vida pessoal. Por que que eu não vou me dar uma viagem de aniversário? Então você percebe que até quem te ama vai te questionar. Mas você é você. E interessa pra você. Então vamos lá. Mesmo quem colocou, investiria 40% numa aplicação, 50% no negócio, 20% pagaria minhas contas. Entendam. A aplicação, eu preciso ser específica. No meu negócio, vamos lá. Várias pessoas colocaram aqui que investiriam no negócio. Então vamos expandir essa clareza. No que você quem colocou que investiria no seu negócio, ou colocou investiria genérico, coloca para mim o que você faria no seu negócio. Deixaria CLT, abriria meu espaço para atender na terapia, aprofundaria meus conhecimentos para atender aí melhor. Letícia, você vai quebrar. Deixar CLT, pegar um espaço físico para atender e se aprofundar só nos conhecimentos de atendimento, você vai quebrar. A sua resposta deveria ser, eu estudaria vendas, aprenderia marketing e vendas, eu saberia como é que eu faço para fazer um CRM e vender todos os dias. Aí, depois que eu fizesse um caixa, eu abriria o meu espaço, porque eu já tenho um capital de giro para pagar o aluguel ou a reforma desse espaço, e aí eu vou aprofundar os meus conhecimentos para me tornar cada vez mais a melhor terapeuta naquele nicho. O que eu quero trazer aqui, nesse exemplo da Letícia? Eu quero trazer, gente, visão. Ninguém vai criar uma liberdade financeira, criar um negócio próspero, se só estudar técnica. Eu sou muito boa no que eu faço, mas antes de estudar o que eu faço, eu estudei muito vendas, eu estudei muito sobre negócios. Então, para que hoje eu seja uma trainer que transforma vidas, para que hoje eu seja uma mentora de empreendedoras, eu estudei muito temas que não são confortáveis para mim. Eu sempre falo, né? Eu sempre brinco com as alunas. Quando eu comecei a estudar vendas, eu não gostava. Só que eu entendi que para minha missão acontecer, vendas era necessário. Então, percebem que vocês precisam do 4º ponto para ter a liberdade financeira. O 4º ponto é direcionamento claro. Se você não sabe o que precisa fazer, você não vai sair do lugar. A Roberta escreveu, compraria um terreno e faria algumas casas duplex para vender e fazer mais renda para alugar os próximos. Roberta, depende. Porque comprar terreno em que lugar,
como é que tá a parte de aluguéis no Brasil, quanto seria seu investimento e seu gasto com advogado para ter locatário e ter locatário bom, locatário pagando. Vou dizer para você que quando a gente estuda finanças, essa é a pior ideia. Tá vendo? Nós fomos criados achando que ser rico é ter um monte de terreno e de casa. E isso, gente, chama-se passivo. Para melhorar essa ideia, Roberta, indico que leia Pai Rico, Pai Pobre. E aí você vai ver que você foi criada pelo pai pobre. Não é o melhor investimento. Não é. Gente, eu tô pegando alguns casos aleatórios só para vocês começarem a entender que liberdade financeira, além dos talentos, além das coisas que a gente tá falando, você precisa de conhecimentos específicos. Eu fui criada. Meu pai achava que rico era a pessoa que comprava um monte de casinha e punha para alugar. E quando eu comecei a estudar finanças, essa é a maior balela de todas. Nem a sua casa própria devia ser comprada em 30 anos. Então, cuidado. Eu falo que a gente precisa saber onde a gente está, onde a gente quer chegar. Aonde eu tô endividada, onde eu quero chegar, na minha independência financeira. Tem um processo. E eu vou ter que viver esse processo. Falar nisso, me lembrem de falar as etapas financeiras aqui antes de terminar a live. Eu investiria em 2 pessoas para focar em vendas no meu negócio, em 2 eventos que tenho projetado, que me trarão 5 vezes mais. Amiga, faz a seguinte pergunta. Essas 2 pessoas, você sabe treinar, analisar funil de vendas delas para dizer onde elas têm que melhorar ou não? Que isso é um grande erro do empresário brasileiro. Contratar vendedor, mas não saber vender. Como assim? Quando eu contrato um vendedor, mas eu não sei funil de vendas, eu não sei CRM, eu não sei ensinar o meu vendedor, pode ser um grande tiro no pé. Prestem atenção. Todos os grandes empresários que têm time de vendas entendem de vendas. Hoje eu falei assim lá no clube. Quando você não entende de vendas e não tem resiliência, talvez ser empresário não seja para você. Porque ser empresário, né, falando assim, ser empresário, principalmente no Brasil, vai exigir de você 3 grandes competências: liderança, vendas e essa parte de pessoas. Então, pensem nisso. Às vezes, contratar não é o melhor. Fui objetiva, investiria em comprar um apartamento na planta para vender quando estiver pronto e assim crescendo investimento imobiliário. Tati, mesma coisa da Roberta. Leia Pai Rico, Pai Pobre. Você vai pegar o seu 1 milhão, você vai deixar ele sem liquidez e até se essa planta demorar, se esse apartamento demorar para entregar, depois que ele entregou, você colocar no mercado, o mercado estiver em crise, não for fácil de vender, toda essa sua super ideia se transformou num pesadelo. Então, quando a gente não tem patrimônio, a gente primeiro constrói patrimônio e não pega o dinheiro e petrifica o dinheiro num imóvel para que esse imóvel quiser a liquidez. Enfim, a live já virou outra coisa aqui, né? Então, vamos lá. A gente precisa entender isso, gente. A gente precisa entender que onde a gente está, onde a gente quer chegar. Então, antes de eu abrir aqui para perguntas, vamos lá. Eu compraria uma máquina de corte, de encadernação, os materiais, uma plastificadora profissional e construiria meu ateliê. Ana, show de bola. Você investiria no seu negócio. Você já sabe vender? Você já sabe onde você vai conseguir os clientes para comprar tudo isso que você vai produzir no seu ateliê? Não sei. Então, primeiro, pegue o 1 milhão que eu te dei, invista em vendas, invista em saber marketing, invista em saber como você capta cliente para depois gastar com o seu negócio.
Esse é o maior erro. Ó, esses dias eu publiquei aqui que 62% das empresas brasileiras abrem e quebram em menos de 2 anos. Por que que as empresas brasileiras quebram? Porque a pessoa cria um produto ruim? Não. Porque a pessoa não trabalha? Pelo contrário, o empreendedor brasileiro é uma das pessoas que mais trabalha no Brasil. Chegando, esses dias eu estava falando com uma empreendedora, ela ficou 3 dias sem dormir, chegou a bater o carro. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. E por que isso? Porque tá faltando competência e habilidade. Não é sobre abrir um negócio. É sobre saber o caminho para abrir um negócio e fazer esse negócio prosperar. Então, por que 62% das empresas quebram em menos de 2 anos? Porque a gente não foi ensinado na escola o caminho. E quando eu criei a escola de empreendedorismo, essa foi minha ideia. Eu também não tive o caminho. E por isso eu cheguei no endividamento. Só que depois que eu corrigi isso, eu entendi isso e eu criei o caminho, ninguém mais precisa chegar nesse lugar. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui na live são erros que eu já cometi, tá? Que fique bem claro isso. Ou seja, não estou julgando ninguém, porque eu já estive no lugar de todo mundo. Então, nem precisa ficar atrás de muitos cursos. Não, Sui, você precisa saber suas habilidades e competências e você precisa aprender a vender. Só que é uma coisa aqui, ó. A live não é sobre isso, mas eu vou falar. Vender, presta atenção, vai exigir de você mentalidade, inteligência emocional, planejamento e organização da sua agenda e relacionamentos interpessoais. Ou seja, vender é uma das áreas que mais exige talento. Não o talento do dom, mas o talento de ser lapidado. Porque para que eu venda muito, eu vou precisar mudar a forma como eu penso. Para que eu venda, não posso ter crença de vendas. Para que eu venda muito, eu vou precisar cuidar da minha criança interior e parar de projetar o meu pai e minha mãe no cliente. Quando o cliente não me responder, achar que o cliente está me rejeitando, está me ignorando, coisa de criança. Quando eu preciso vender, quando eu começar a desenvolver minhas vendas, eu preciso, a gente brinca na escola de BC, bunda na cadeira. Eu preciso sentar minha bunda na cadeira e prospectar. Eu preciso falar com X pessoas por dia. Esses dias eu fiquei pensando, tem aluna que fala assim, eu não consegui falar com 20 pessoas num dia. Aí eu falo assim, não conseguiu por quê? Tava fazendo o quê? Vou pôr um grilo aqui. Se você hoje é uma empreendedora e você não fala com no mínimo 30 clientes novos por dia, eu vou dizer pra você que você tá perdendo tempo. O que você devia estar fazendo, você não faz. Por isso que não tem o dinheiro. Ou seja, tá olhando pro lugar errado. E sim, a Gabi colocou aqui, a escola não é um curso, gente. A escola é uma escola. Então, você tem o curso, você tem o passo a passo, você tem monitoria, você tem tutoria, você tem tudo que você precisa até você atingir seu resultado. Tem gente que começa, tem gente que não termina, tem gente que não faz e não tem nada a ver com a escola. Tem a ver com mentalidade. Então, tem gente que começa, agora eu vou fazer, vou acontecer, igual criança quando ganha brinquedo novo. Aí, a hora que começa a dar de cara com incompetência, foge, não participa, não vai, não tira dúvida, não faz pergunta, não lê livro. E aqui, também tô dizendo pra vocês, por que só 1% tem liberdade financeira? Porque a maioria não está disposta a fazer o que esse 1% faz. E hoje a live, assim, é papo reto. Eu ia abrir, vou abrir para pergunta, senão vou ficar falando. O mito do empreendedor mostra isso. O empreendedor abre a empresa porque é bom tecnicamente sobre produto, mas não sabe de mais nada. É exatamente. É igual a faculdade de Direito, vomita
um monte de advogado todo ano. Arquitetura, medicina, odonto. Só que é tudo conhecimento técnico. Enquanto as pessoas não tiverem a competência de empreendedorismo desenvolvida, não vai ter resultado. E eu sei disso porque eu fui a advogada que se formou, saiu da faculdade e falei, e agora? Onde eu arranjo cliente? Muito bom. Então vamos lá. Próxima etapa aqui da nossa live. E, gente, eu vou aprofundar tudo isso, vou trazer ferramenta passo a passo na imersão. Já anota aí, dia 6 de setembro, a gente vai fazer uma imersão construindo sua liberdade financeira. E aí a gente vai passar um dia inteiro, das 10 da manhã às 6:30 da tarde. Eu vou construir com vocês tudo que vocês precisam para a independência, a liberdade financeira. E eu falei que eu ia falar para vocês das etapas. E isso é importante também para a gente se localizar. Então vamos lá. Existem, no fundo, 4 etapas financeiras na nossa vida. Acontece que a maioria das pessoas criou uma 5ª etapa. Então, eu vou trazer da 5ª, que não existe, não deveria existir, que é o endividamento, para as 4 etapas. Então, o que acontece? Pensando que você fez 18 anos, se tornou um adulto funcional, né? E o seu pai e a sua mãe falaram assim pra você: o mundo tá aí, vá viver. Cuidamos de você até agora é a hora de você tocar a sua vida. Então, o marco zero da nossa vida é o momento em que você começa o seu trabalho, né? O momento que você começa a multiplicação dos seus talentos. É o momento que o seu senhor, pai ou mãe, te soltou no mundo. Então eu falo que os meus senhores, né, o meu papai e a minha mamãe, com 14 anos me soltaram no mundo. Então o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi com 14 anos, já ali, né, gente, sem mimimi, tá? Ai, criança não trabalha, criança, ó, era um pequeno aprendiz. E sou muito grata. Graças a Deus que nos anos 80, 90 não tinha essa frescurada de hoje em dia. Então, assim, com 14 anos eu virei pra minha mãe e falei assim: eu quero comprar uma calça da Amy Officer. Aí depois eu falei pra ela: eu quero ir pra Disney. Eu quero comprar um moletom da Pacalolo. Quem aqui lembra dessas marcas? Era a minha infância, ok? Era a minha adolescência. Alguém lembra, gente? Não me deixa pobre, não, vai? Pobre não me deixa velha. Ah lá, então, C&A também, mas assim, em Campos do Jordão, na minha realidade, era Pacalolo, era Coach, era Amy Officer, era... Ai, gente, como é que chamava? Tinha uma outra marca muito famosa naquela época. Eu vou lembrar depois o nome da marca. Mas assim, o Zump, obrigada, isso aí, Zump, isso aí. E eu queria essas roupas, beleza? E aí a minha mãe virou e falou assim: bom, eu como mãe, né, como mãe, como pai, o meu trabalho é te dar roupa. Presta atenção. Olha que lição meus pais me deram. Minha mãe me deixou claro que era o seguinte, ó, a responsabilidade dela era eu ter uma calça para vestir, uma blusa para vestir e roupa para vestir, para ir para escola, para onde eu quisesse. Mas eu, entrando ali na adolescência, queria roupas de marca. Então a minha mãe falou assim: para você comprar essas roupas, você precisa fazer o seu dinheiro. E eu fui atrás de trabalho. Óbvio que a maioria dos lugares não contrata alguém de 14 anos, mas eu tinha 2 amigas na época que os pais dela eram empreendedores, eram donos, né? Eu morava em Campos do Jordão, então uma tinha, não sei se ela tá aí, a Vivian normalmente tá nas lives. Eu tinha o tio Félix, que tinha loja de malha,
E eu tinha o cunhado da Ellen, que tinha loja de chocolate em Campos do Jordão. Então, o que eu fiz? Eu fui pedir para as minhas amigas, olha como quem quer ter vida boa, vai atrás, se vira, tem humildade, pede ajuda, com 14 anos. Então, eu fui com 14 anos e pedi para as meninas. Na época, a loja da Vivian tava o quadro completo e na loja de chocolate tinha vaga para trabalhar de final de semana. Afinal, minha mãe falou, não pode atrapalhar seus estudos. Então, esta pessoa foi contratada para trabalhar numa loja de chocolate lá em Campos do Jordão, com 14 anos, e era o seguinte, eu tinha que pegar o ônibus 7h30 da manhã, num frio do cão, pra ir. Aqui eu já comecei a dar valor pro dinheiro do trabalho. Aí eu entrava, trabalhava o dia inteiro em pé, servindo turista, vendendo chocolate, e aquele cheiro de chocolate, e gente, assim, ó, vontade de comer chocolate o dia inteiro, afinal eu tinha 14 anos, né? E aí chegava no final do dia com o pé destruído de ficar em pé o dia inteiro, pegava o ônibus e voltava para casa. E assim foi a minha primeira temporada de julho em Campos do Jordão, trabalhando com 14 anos, vendendo chocolate. Ali eu descobri o seguinte, que todo dia eu queria comprar chocolate. E que todo dia eu gastava um pouquinho daquele dinheiro que eu tinha ganho comprando chocolate. Quando chegou no final de julho e eu não tinha o dinheiro para comprar a calça da Amy Officer, eu fiquei muito puta comigo. E aqui eu comecei a entender a segunda etapa do financeiro. Então, a primeira etapa é fazer dinheiro. Você precisa arranjar uma forma de fazer dinheiro. A segunda etapa chama-se planejamento financeiro. Eu entrei para trabalhar para comprar calça, mas eu me distraí o caminho inteiro comprando chocolate. E assim, ó, vamos supor, tá? Que eu ganharia no final do mês R$1.000. E a calça custava 800. Era só eu comprar 200 de chocolate. Só que sabe o que eu fiz? Eu gastei 800 de chocolate. E no final sobrou 200 para eu comprar a calça e eu não comprei a calça. Sabe por que você tá falando isso? Porque é isso que a maioria aqui faz. Eu tenho certeza que se eu abrisse essa live e perguntasse quem aqui tem planejamento financeiro, de cada 10, 3 teriam, 7 não tem. E por que isso acontece? Porque você nem tá na segunda etapa da vida financeira, que é planejar. Você ignora. Você acha que nem a Sabrina tonta aqui de 14 anos, que é só ir todo dia trabalhar lá na loja, que no final do mês você vai comprar a calça. Não vai. Porque se no meio desse caminho você se distraiu comprando chocolate, já era a sua calça. E foi isso que eu aprendi. Passou, veio o meu próximo julho, aí tinha vaga lá na Vivian e eu fui trabalhar. Gente, vender malha é mais interessante que vender chocolate, porque a comissão é maior, né? Afinal, preço, valor agregado do produto, né? Por exemplo, vender uma malha de R$200, a minha comissão era muito maior que vender R$30 de chocolate. E aí, eu já sabia que se eu não cuidasse, eu não ia ter o dinheiro de novo da roupa. O que aconteceu? Trabalhei o mês inteiro. Só que aí eu também me distraí nas malhas. Cada blusinha que eu mostrava para as clientes, eu tirava uma para mim. Cada blusinha que eu mostrava, eu puxava uma para mim. Resultado no final daquele mês. Eu até consegui comprar a calça. Mas por quê? Porque eu trabalhava mais, porque eu vendia mais, porque o valor do produto era maior. Sabe, que fase é essa? Fase da liberdade financeira. A fase que você entende que valor agregado e investimento são melhores do que trabalhar duro e trabalhar difícil.
Então, quando eu fui trabalhar num outro lugar, com outro movimento, com valor agregado maior, eu já tinha o conhecimento do erro do inverno anterior, que foi o inverno que eu fiquei sem calça. Então, eu já tirei todo esse aprendizado e conquistei minha liberdade financeira. Sá, como assim liberdade financeira? Comprei as blusinhas, mas ainda comprei a calça. Só que ali, gente, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu não tinha, presta atenção, independência financeira. Eu ainda estava contando o dinheiro. Eu ainda precisava tomar cuidado para não me exagerar nas blusinhas. Eu ainda precisava tomar cuidado nesse movimento. E aí é a quarta fase. É a fase da independência financeira. A independência financeira você já não se preocupa mais. Porque mesmo que você não faça dinheiro, mesmo que você não planeje o dinheiro, mesmo que você não invista o dinheiro, você tem dinheiro suficiente para ele continuar multiplicando. E é este lugar que eu pretendo chegar. É o lugar onde definitivamente, independente de eu fazer dinheiro, planejar dinheiro, investir dinheiro, eu tô livre de pensar nisso. A terceira etapa é a liberdade. Então, a primeira etapa é a etapa de aprender a fazer dinheiro. Você precisa saber fazer dinheiro. A segunda etapa é a etapa de planejar. Você precisa administrar esse dinheiro que você faz. A terceira, liberdade financeira. Você faz dinheiro, administra o dinheiro e investe o dinheiro para ele trabalhar para você. E a última é a fase da independência financeira. Aquela fase onde, independente das suas ações, o dinheiro vai trabalhar para você. E aqui, eu vou fechar a live falando o seguinte. A gente só vai chegar nesse lugar de liberdade ou de independência se a gente souber o que a gente quer. E se a gente for autorresponsável para administrar as nossas decisões e as coisas que a gente faz. Porque quando eu olho para trás, eu me perdi muito nesse caminho e não é por culpa do dinheiro. Eu fiz 47 anos. A minha independência financeira, ela está planejada e desenhada para os meus 50 anos. Mas ela já esteve planejada para os meus 60 anos. E eu já consegui avançar em quase 10 anos. Mas às vezes eu olho para trás e eu vejo que se eu tivesse entendido algumas dessas coisas antes, aos 45 anos eu já poderia ser independente financeiramente. E, como isso é possível? Eu citei, né? Eu vou citar, mas a gente tem várias pessoas, por exemplo, o próprio Thiago Nigro, o Bruno Perini. A gente tem pessoas hoje, o Caio Carneiro, a gente tem pessoas hoje com 36 anos, 37 anos, que já são livres e independentes financeiramente. Por quê? Porque é uma geração que tem menos crença, principalmente de vendas. Então, eu gostaria que vocês levassem 3 coisas da live de hoje, do Viajando com a Sabrina. Eu gostaria que vocês levassem 1, a liberdade financeira ela é possível para todo mundo que toma a decisão de buscá-la. 2, você vai precisar passar por essas etapas para chegar na sua liberdade financeira. E 3, entenda que não é conhecimento técnico que vai te enriquecer. Você precisa trabalhar a sua mentalidade e as suas emoções. Por quê? Porque é a sua mentalidade e as suas emoções que geram seus comportamentos. Enquanto você se comportar como a maioria, você vai ter a vida da maioria. E qual é a vida da maioria no nosso país? A vida da maioria é pegar ônibus lotado, é ficar contando centavo para poder pagar as coisas,
é receber menos de 2, 3 mil reais por mês. E de verdade, se você ficou comigo aqui até agora, o meu desejo é que você não seja a maioria. Quando eu fui apagar a vela do meu bolo esse ano, vou me emocionar. Eu falei para as Panteras que nesse evento presencial ele passou um ciclo muito grande, ele fechou um ciclo muito grande na minha vida. E na hora que eu fui apagar a vela, né, a gente estava no restaurante e a Carla, que foi jantar com a gente, que mora aqui, ela avisou o dono do restaurante que era meu aniversário. E aí eles vieram com um bolinho. E eu não tava esperando, mas aí a hora que veio, ela falou, faz um pedido. E o primeiro pedido que veio naquele dia na minha cabeça, né, e eu já tinha agradecido a Deus a vida que eu tenho, o que eu construí, os meus filhos, enfim, eu faço isso todos os dias. Mas naquela hora, o pedido que veio foi um pedido para que eu conseguisse despertar o maior número de pessoas. Para que eu conseguisse fazer as pessoas entenderem que já era permitido mesmo prosperar e que dependia delas tomar a decisão. E o caminho para chegar até lá, a escola tá pronta, eu tô pronta, as tutoras, tá tudo pronto, gente, para ajudar vocês a chegarem lá. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é a parte de vocês. É a parte de tomar uma decisão de fazer. É a parte de saber por que ter liberdade financeira é importante. E se você continua culpando o dinheiro, eu vou terminar essa live dizendo para você que a culpa não é do dinheiro. A culpa é da sua mentalidade que ainda acha que o dinheiro é seu senhor. O dinheiro, ele veio para nos servir. Ele não veio para ser senhor. E ele te serve quando você faz uma viagem em família, ele te serve quando você tem momentos com seus filhos, ele te serve quando você compra uma roupa quentinha e lá fora tá frio, ele te serve quando você constrói um lar, não é uma casa, é um lar para sua família. Então, de nada adiantaria você ter dinheiro se você não souber que esse dinheiro foi feito para servir a você e a sua família, tá? Então vamos lá pra gente fechar, até porque eu preciso levar essa galera. Galera, hoje a gente vai comer fundi, gente. Hoje nós achamos um restaurante fundi. Perguntas, alguém tem alguma pergunta? Pode ser de viagem, pode ser de liberdade financeira, pode ser do que quiser. O que te fez avançar? Dani, você diz na minha vida o que me fez avançar? O que me fez avançar foi a vontade imensa que eu tenho de conhecer o mundo. Eu acredito que até nos dias mais difíceis, o que me faz avançar é acreditar que eu não tô aqui para pagar conta, sabe? Eu tô aqui pra... Tem uma frase que eu li uma vez, muito forte, do Deepak Chopra. Ele fala que Deus quer viver a vida através de você. E eu sempre tive muita vontade de conhecer culturas, né? Então, por exemplo, adoro estar aqui na Argentina e ver que a cultura deles é diferente da nossa. E tá em Orlando e ver que o americano é diferente. E tá na Itália e ver que os italianos... Eu amo coisas diferentes, variedade. E essa frase me faz ter a sensação que Deus quer conhecer o mundo através de mim, sabe? Então, eu sempre fui uma criança curiosa, eu sempre fui uma criança que queria tudo do bom e do melhor. Então, eu brinquei da calça da Amy Officer, mas não era só a calça da Amy Officer. Eu queria a calça da Amy Officer, eu queria o Porsche, eu queria, gente, eu queria isso. E o problema não tá no querer. O problema tá se isso for comandar a minha vida. E depois, mesmo quando, né, as coisas aconteceram, deram errado e eu me endividei para que eu me recuperasse, né? Quem é minha aluna sabe que eu me endividei 3 vezes.
Me endividei, quitei, me endividei de novo, quitei e me endividei a terceira vez. Aí zerou e agora jurei que nunca mais me endivido. Mas agora eu não me endivido mesmo. Porque agora eu sei que toda dívida financeira é uma dívida emocional. E agora eu sou adulta, ninguém mais me deve. Então agora, realmente, eu acho que eu jamais me endividaria de novo pela consciência, pelo nível de consciência que eu tenho, sabe? Mas eu sempre tive vontade. Tem um livro que chama Garra. E eu acredito que quando a gente tem garra, quando a gente tem vontade, mesmo que a gente caia, a gente levanta para continuar fazendo. E aqui é um ponto interessante, né? Cheio de gente na internet querendo ser mentor, querendo ser terapeuta, e não tem garra. Então, como é que a pessoa vai comprar o seu serviço se você não tá fazendo isso nem pela sua vida? Eu vejo muito isso na escola, sabe? Eu vejo muita terapeuta que não tem terapeuta. Eu vejo muito coach que não faz coach. Então, foi isso que me fez. Que bom que a live valeu a pena. Vou aproveitar, Raquel, pode deixar. Obrigada, viu? Como você descobriu que um dos seus talentos era ensinar? Eu sentei a bunda na cadeira. Gente, ó, vou dar um exercício pra vocês, então. Quem ficou comigo até o final da live? Senta a sua bunda na cadeira e faz uma lista assim, ó. Faz um corte na folha e escreve de um lado: amo fazer, odeio fazer. E aí você escreve no lado amo fazer tudo que você faz ou que você faria até de graça. Mesmo que ninguém te pagasse nada para fazer aquilo, você faria. E quando eu fiz essa lista, ensinar entrou nela. E essa lista, inclusive, na época, ela foi importante porque eu trabalhava ainda na empresa, eu era diretora. E eu percebi que tudo que eu odiava fazer estava lá na lista da empresa. E foi ali que eu comecei a entender que eu não queria ser empregada, eu queria ser dona. Ou seja, às vezes você vai descobrir seu talento com uma simples pergunta: o que eu amo fazer e o que eu odeio fazer. E aquilo que você ama fazer é porque é leve para você. E talvez sim, você precise lapidar. Por exemplo, eu adoro programar. Eu lembro que na época eu coloquei assim, eu vou ver se eu acho esse caderno. Eu adoro programar viagens de férias. Ou seja, eu gostava de liderar. Só que eu queria que as férias fossem do meu jeito, né? Eu não ouvia as pessoas envolvidas. Hoje, quando eu viajo para Disney, por exemplo, com meu cunhado também adora planejar. Então, eu escuto, a gente discute, a gente troca. A gente, às vezes, fala assim, então nesse dia você vai aqui, eu vou aqui, tá tudo bem. As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes. Então, normalmente, tudo aquilo que você ama fazer são seus talentos. Agora, a pergunta que vem depois é: o que eu amo fazer, eu tô fazendo dinheiro com isso? E aí você vai perceber que você não tá multiplicando seus talentos. Então, ensinar apareceu na minha lista do que eu amo fazer, mas eu não ensinava. Eu só engolia. Eu só guardava pra mim. E aí foi a hora que eu comecei a perceber que eu não estava multiplicando talentos. Certo? Excelente pergunta. Como eu cuido do meu emocional? Fazendo Amanhecer da Pantera todos os dias. Primeira coisa, a hora que eu acordo, minha oração, minha meditação, minha respiração, meus movimentos, que agora eu aprendi que são movimentos, como é que fala? Aí a professora passou o nome lá, eu esqueci, mas são de mobilidade, movimentos de mobilidade e leitura, né? E eu falei pro meu time que agora eu tô colocando atividade física nesse horário também. Então, agora eu tô literalmente corpo, alma e espírito. É a primeira coisa que eu faço todos os dias na hora que eu acordo. Depois eu vou o restante. E como eu cuido do emocional também, indo na minha criança emocional todos os dias. Gosto de vender, fiz isso deve ser a vida inteira, né? Mas hoje quero descobrir outros talentos.
Jô, gostar de vender, no fundo eu gosto de me relacionar com pessoas. E aí, como você pode estar fazendo dinheiro se relacionando mais com pessoas? Eu amo cuidar de pets, então. Certo? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Eu vou dar uma passadinha lá no treinamento da Liga, que deve estar o incrível Caio Carneiro, Pedro, as pessoas incríveis que eu tenho o prazer e a honra aí de ser sócias e de conviver. E depois vou passear com os meus bebês. Hoje a gente vai devolver a roupa de neve, porque agora a gente já não vai mais para nenhum lugar que tenha neve. E a gente vai comer fundi, tá bom? Um beijo, espero que tenha valido a pena a nossa live hoje. Beijo!